A memória tem um cheiro particular, não é mesmo? A minha, a mais preciosa de todas, cheira a pinho, canela e a um tipo muito específico de frio que mordia a ponta do nariz e fazia a respiração virar uma fumacinha branca e efêmera. É o cheiro da véspera de Natal na casa dos meus avós, quando eu tinha talvez uns 10, 11 anos, uma idade em que a magia ainda não precisa de muita ajuda para existir. A casa deles, no interior de Minas, era um santuário de madeira escura que estalava sob os pés e guardava o eco de décadas de risadas. Naquele 24 de dezembro, o ar lá dentro estava denso e quente, pesado com o aroma triunfante do peru que dourada lentamente no forno, um perfume que se entrelaçava com o cheiro mais adocicado das rabanadas que minha avó, Helena, fritava com uma paciência de santa, o chiado do óleo quente sendo uma espécie de trilha sonora extraoficial da nossa festa. Meu avô, Geraldo, com suas mãos grandes e calejadas de uma vida inteira de trabalho, estava na sua poltrona de couro puído, a que ficava mais perto da lareira. O fogo ali dentro dançava com estalos preguiçosos, lançando reflexos alaranjados sobre o seu rosto enrugado e fazendo seus óculos brilharem. Ele atiçava as brasas de vez em quando, um ritual silencioso que parecia concentrar toda a sabedoria do mundo na ponta daquele atiçador de ferro. Eu estava no tapete felpudo, perto do calor, montando uma pequena cena com os bonecos do presépio, sentindo o toque áspero e frio da cerâmica pintada nos meus dedos. Minha mãe e meu pai conversavam baixo na cozinha com a minha avó, suas vozes se misturando ao tilintar de pratos e talheres, uma melodia familiar e reconfortante. As luzes da árvore de Natal, um pinheiro de verdade que arranhava um pouco e enchia a sala com seu cheiro fresco e resinoso, piscavam em um ritmo constante, transformando os enfeites dourados e vermelhos em pequenas joias cintilantes. Cada piscada era um pequeno pulso de alegria que se refletia nos meus olhos. Lá fora, o mundo estava se transformando. Uma chuva fina e gelada tinha começado no fim da tarde e agora se tornava mais espessa, quase uma garoa congelada que batia nas vidraças com um repique insistente. O vento assobiava pelos beirais da casa, um lamento longo e profundo que fazia o calor da lareira parecer ainda mais precioso, um refúgio seguro contra a escuridão crescente do lado de fora. De vez em quando, eu me arrastava até a grande janela da sala, sentindo o frio que emanava do vidro na minha testa, e olhava para a rua. As luzes de Natal das outras casas formavam um borrão colorido através da cortina de chuva, mas uma casa, a que ficava bem em frente, permanecia como sempre, uma mancha de escuridão impenetrável. Era a casa do Sr. Arthur. Ninguém na rua o conhecia direito. Ele era um homem velho, que se movia com a lentidão de quem carrega um peso invisível. Seu cabelo era todo branco e ralo, e ele usava sempre o mesmo casaco de lã cinza, mesmo nos dias mais quentes. As crianças da rua, eu incluído, tínhamos um certo receio dele. Histórias eram sussurradas nos portões. Diziam que ele era um homem amargo, que não gostava de gente, que sua casa era mal assombrada. A verdade é que sua casa era apenas triste. A pintura estava descascada, o jardim era um emaranhado de mato, mais notavelmente, nenhuma luz jamais era acesa lá dentro, nem mesmo a da varanda. Era como um dente faltando no sorriso iluminado da nossa rua em dezembro. Ele era o nosso mistério silencioso, o nosso fantasma de carne e osso. Naquela noite, enquanto minha avó colocava as rabanadas polvilhadas de açúcar e canela numa travessa, o cheiro invadindo tudo de uma forma que fazia a boca salivar, aconteceu a primeira surpresa. As luzes da árvore de Natal piscaram uma, 2 vezes, de forma errática. O rádio na cozinha, que tocava canções natalinas antigas, engasgou e ficou mudo. E então, tudo mergulhou numa escuridão e num silêncio profundos e repentinos. A única luz que restou foi a dança alaranjada das chamas na lareira. O único som era o vento lá fora e o crepitar da madeira queimando. Houve um suspiro coletivo. Pronto, disse meu pai, com uma risada curta. Acabou a força. Bem na noite de Natal. Minha mãe respondeu com um não, mas sua voz não tinha pânico, apenas uma leve frustração. Para mim, aquilo era uma aventura. O mundo tinha encolhido, se tornado mais íntimo, confinado ao círculo dourado de luz que a lareira nos oferecia. Minha avó agiu com a eficiência de quem já tinha passado por aquilo centenas de vezes. Logo, o cheiro de parafina queimada se juntou à sinfonia de aromas da casa, enquanto ela acendia velas e as espalhava pela sala, suas chamas trêmulas criando sombras longas e dançantes nas paredes. O ambiente ficou ainda mais mágico, mais secreto. Estávamos isolados do mundo,
uma pequena ilha de calor e luz na imensidão da noite escura e tempestuosa. Foi então, no meio daquele silêncio aconchegante, que ouvimos a segunda e mais chocante surpresa da noite, uma batida na porta. Não era uma batida forte, mas um toque hesitante, quase tímido. 3 batidas fracas, quase engolidas pelo som do vento. Todos nós gelamos por um instante. Quem se aventuraria numa noite daquelas? Quem bateria à nossa porta com a rua inteira mergulhada no breu? Meu avô se levantou da poltrona, seu corpo alto e magro projetando uma sombra gigante na parede, e caminhou lentamente até a porta. O estalo da madeira do assoalho sob seus pés parecia amplificado pelo silêncio. Ele girou a maçaneta pesada, e a porta se abriu com um rangido familiar, deixando entrar uma lufada de ar frio e úmido que fez as chamas das velas vacilarem. E ali, na soleira da porta, recortado contra a escuridão da noite, estava ele, o Sr. Arthur. Ele estava encharcado. A chuva tinha colado os fios brancos de cabelo em sua testa e escurecido seu casaco de lã cinza, que parecia pesar 1 tonelada. Ele segurava a aba de um chapéu velho com uma das mãos, e a outra tremia um pouco, talvez de frio, talvez de nervosismo. A luz das velas dentro de casa dançava em seu rosto, revelando rugas que eu nunca tinha visto de perto, sulcos profundos que contavam histórias de anos que eu não poderia sequer imaginar. Seus olhos, que eu sempre pensei que fossem severos e frios, pareciam apenas perdidos. Havia uma vulnerabilidade ali que desarmou todo o meu medo infantil. Ele não era um monstro, era apenas um homem velho na chuva. Meu avô ficou parado por um segundo, tão surpreso quanto todos nós. Mas foi a minha avó quem quebrou o feitiço. Com a voz mais calorosa do mundo, aquela voz que tinha o poder de curar joelhos ralados e corações partidos, ela disse lá da sala: "Meu Deus, Arthur. Entre, homem, entre. Vai pegar uma pneumonia parado aí nesse tempo." O convite pareceu quebrar uma barreira invisível. Sr. Arthur deu um passo hesitante para dentro, trazendo consigo o cheiro de chuva e de terra molhada. Ele limpou os sapatos no capacho com um cuidado quase exagerado, como se tivesse medo de sujar o nosso chão. Meu avô fechou a porta, e o som do vento foi novamente abafado, nos envolvendo de novo em nosso casulo de calor. "Me desculpem", ele disse, e sua voz era rouca, como se não fosse usada com frequência. Era um som grave, mas baixo, que parecia se esforçar para preencher o espaço. A força acabou, e eu não tenho nenhuma vela. Fiquei no escuro completo. Ele parecia profundamente envergonhado por ter que pedir ajuda. Minha mãe se aproximou rapidamente com um sorriso gentil. "Imagina, Sr. Arthur. Que bom que o senhor veio. Sente-se aqui perto do fogo, venha se secar." Ela o guiou até uma cadeira de balanço de madeira que ficava do outro lado da lareira, oposta à poltrona do meu avô. Ele se sentou na beirada da cadeira, rígido, desconfortável, como um pássaro assustado que pousou num lugar desconhecido. Meu pai apareceu com uma toalha seca e uma caneca grande e fumegante. "Chocolate quente", ele disse. "Especialidade da casa." Sr. Arthur pegou a caneca com as 2 mãos, e eu pude ver como elas tremiam ao envolver a cerâmica quente. Ele soprou o vapor antes de dar um gole pequeno e cuidadoso. Um longo suspiro escapou de seus lábios, um som de puro alívio. O silêncio que se seguiu não era constrangedor. Era um silêncio de observação. Eu observava por cima dos meus bonecos do presépio. Meus pais e avós observavam de seus lugares. E ele olhava para o fogo, para as chamas que pareciam hipnotizá-lo. A luz bruxuleante suavizava suas feições, apagando um pouco da severidade que a distância e a sombra sempre lhe conferiram. Pela primeira vez, eu vi que seus olhos eram de um azul muito claro, um azul desbotado como o de um jeans velho e muito usado. Minha avó, percebendo que ele não ia falar, tentou puxar conversa. "Essa chuva não deu trégua o dia todo, não é? Tomara que não estrague a noite de Natal de todo mundo." Ele demorou um pouco para responder, como se estivesse voltando de um lugar muito distante. "Não", ele disse, ainda olhando para o fogo. Eu até gosto do som da chuva." A conversa fluiu aos poucos, em pequenos solavancos. Meus avós perguntaram há quanto tempo ele morava na casa, e ele respondeu que há mais de 40 anos. Contou que a tinha construído com as próprias mãos, junto com sua esposa. A menção da esposa trouxe uma nova camada de silêncio à sala. Todos nós sabíamos, pelas fofocas da vizinhança, que ele era viúvo há muito, muito tempo. Mas ouvir aquilo da boca dele tornava a informação real, palpável. Tornava sua solidão real.
Ele não ofereceu mais detalhes, e ninguém ousou perguntar. Aos poucos, porém, o calor da sala, o cheiro doce do chocolate e a gentileza genuína da minha família pareceram derreter a casca de gelo ao redor dele. Ele recostou-se na cadeira de balanço, o corpo relaxando visivelmente. Ele até arriscou um pequeno sorriso quando meu pai fez uma piada sobre ter que comer o peru à luz de velas. Foi então que meu avô teve uma ideia. Ele se levantou e foi até a velha vitrola à manivela que ficava num canto. Com um cuidado reverente, ele pegou um disco de vinil de uma capa de papelão gasta e o colocou no prato. Girou a manivela algumas vezes e posicionou a agulha. Um chiado suave precedeu a música. Era Noite Feliz, cantada por um coro de vozes suaves e angelicais, a melodia saindo arranhada e nostálgica do grande cone da vitrola. A música encheu a sala, envolvendo a todos nós. E então eu vi. Uma lágrima solitária escorreu pela bochecha do Sr. Arthur. Apenas uma. Ele não fez nenhum som, não moveu um músculo, apenas deixou que ela traçasse um caminho brilhante em seu rosto enrugado, vindo de um lugar de profunda e antiga tristeza. Ele a secou rapidamente com as costas da mão, como se esperasse que ninguém tivesse visto. Mas todos nós vimos. E naquele momento, ele deixou de ser o vizinho estranho e se tornou apenas um homem com o coração partido. A lágrima pareceu abrir uma pequena fresta em sua armadura. Ele olhou ao redor da sala, seus olhos azuis pousando em cada um de nós, na árvore de Natal cintilante, no presépio que eu montava no chão. Era como se ele estivesse vendo tudo aquilo pela primeira vez em muito tempo. O olhar dele parou na árvore, nos enfeites de vidro que eram herança de família, nas luzes que, mesmo apagadas, refletiam a luz das velas. Eu, com a curiosidade destemida que só uma criança de 10 anos possui, não consegui me conter. O senhor não tem árvore de Natal, Sr. Arthur? Perguntei, minha voz soando mais alta do que eu pretendia no silêncio da sala. Meus pais me lançaram um olhar de repreensão, mas era tarde demais. A pergunta pairou no ar, delicada e perigosa como um floco de neve prestes a derreter. Sr. Arthur virou a cabeça lentamente na minha direção. O olhar dele não era de raiva, mas de uma surpresa melancólica. Ele me encarou por um longo momento, e eu senti que ele não estava vendo apenas um garoto no tapete. Ele estava vendo outra coisa, uma memória, talvez. Ele suspirou, um som longo e cansado que pareceu vir do fundo da sua alma. Não, não uma árvore como essa, ele respondeu, a voz ainda mais baixa que antes. Ele olhou para as próprias mãos, que ainda seguravam a caneca agora vazia. Eu tenho algo diferente. Um tipo de Natal que eu guardo só para mim. A frase era carregada de mistério. Um tipo de Natal diferente. A curiosidade na sala era palpável. Meu avô, sentindo que aquele era um momento delicado, se inclinou para a frente em sua poltrona. E que tipo de Natal seria esse, Arthur? Se não for incômodo perguntar. Sr. Arthur hesitou. Ele olhou para o meu avô, depois para minha avó, e por fim, seus olhos voltaram para mim. Um debate silencioso pareceu acontecer dentro dele. Finalmente, ele tomou uma decisão. É algo que precisa ser visto, não contado, disse ele, se levantando da cadeira de balanço. O movimento foi surpreendentemente firme. Eu sei que é um pedido estranho, e a noite está terrível. Mas, eu gostaria de mostrar a vocês. Ou pelo menos a alguém. Ele olhou diretamente para o meu avô, e depois para mim. Geraldo, e você, garoto? Vocês gostariam de ver? Meu coração deu um pulo. A aventura estava se aprofundando. Eu olhei para os meus pais, que trocaram um olhar incerto. Mas foi meu avô quem respondeu, levantando-se também. Seria uma honra, Arthur. Ele se virou para mim. Pegue seu casaco, Lucas, e coloque as galochas. A excitação era tanta que eu mal conseguia amarrar os sapatos. Minha mãe me ajudou a vestir o casaco grosso e o gorro de lã que pinicava a testa. Cuidado, vocês dois, ela disse, a voz cheia de uma preocupação carinhosa. Meu avô pegou um grande lampião a querosene da prateleira da lareira, acendeu o pavio e ajustou a chama. A luz amarela e estável projetou sombras ainda mais nítidas e seguras. Sair de casa foi como mergulhar em outro universo. O vento nos atingiu com uma força bruta, gelado e uivante, arrancando o calor de nossos corpos instantaneamente. A chuva fina era como agulhas de gelo no rosto. O mundo era um breu completo, exceto pelo pequeno círculo de luz dourada que nosso lampião criava ao nosso redor, iluminando as poças d'água e as folhas caídas no chão. O som dos nossos passos na calçada molhada era o único ruído além da tempestade.
Atravessar a rua nunca pareceu uma jornada tão longa. A casa do Sr. Arthur, vista de perto, parecia ainda maior e mais escura. Ele tirou um molho de chaves do bolso, o som metálico soando estranhamente alto. A fechadura rangeu por falta de uso antes de ceder com um clique pesado. A porta se abriu para uma escuridão ainda mais densa do que a da rua. E um frio diferente, parado, como de um lugar que não conhecia o calor do sol ou de um fogo há muito tempo. O cheiro que nos recebeu era de poeira, de papel velho e de madeira seca. Não era um cheiro de abandono, mas de quietude, de tempo parado. Sr. Arthur entrou primeiro, nos esperando no que parecia ser um pequeno hall de entrada. Meu avô ergueu o lampião, e a luz revelou móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas sentados em uma eterna espera. Por aqui, disse Sr. Arthur, sua voz agora um sussurro reverente em sua própria casa. Ele nos guiou por um corredor escuro. Nossos passos ecoavam no assoalho de madeira. A luz do lampião dançava sobre retratos em preto e branco nas paredes, rostos sorridentes de um passado distante congelados no tempo. Chegamos a uma escada íngreme e estreita que levava para cima. Cuidado onde pisam, ele advertiu. A cada degrau que subíamos, o ar parecia ficar mais frio e mais rarefeito. O rangido da madeira era o único som. Chegamos a um pequeno patamar, onde havia apenas uma porta. Uma porta simples de madeira, com uma maçaneta de latão manchada pelo tempo. Sr. Arthur parou diante dela. Ele colocou a mão na maçaneta, mas não a girou. Ele fechou os olhos por um instante e respirou fundo, como um mergulhador prestes a saltar em águas profundas e desconhecidas. Ele estava nos portões do seu segredo, e estava nos convidando a entrar. Meu avô colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Com o último suspiro, Sr. Arthur girou a maçaneta e empurrou a porta. Ela se abriu com um gemido longo e arrastado, revelando a escuridão absoluta de um sótão. O cheiro que saiu do sótão foi a primeira coisa que me atingiu, uma onda complexa e inesperada que contava uma história antes mesmo que pudéssemos ver qualquer coisa. Tinha o aroma seco e doce de madeira antiga, de cedro e de pinho. Mas misturado a isso, havia um perfume mais delicado, o cheiro de óleo de máquina, de tinta óleo fresca e, incrivelmente, um toque fraco e adocicado de canela e noz moscada. Era o cheiro de uma oficina, de um lugar de criação. Sr. Arthur entrou primeiro, e o ouvimos se mover na escuridão. Houve o som de um fósforo sendo riscado, o FSSST da chama ganhando vida, e então uma pequena luz amarela floresceu no fundo do sótão. Ele estava acendendo uma série de lampiões a óleo, posicionados em lugares estratégicos. Um por um, eles foram sendo acesos, e a cada nova chama, a escuridão recuava, revelando lentamente o que estava escondido ali. E o que foi revelado me fez prender a respiração. Não era um sótão empoeirado e cheio de tralhas. Ocupando todo o espaço central do assoalho, estava a coisa mais mágica e extraordinária que eu já tinha visto. Era uma cidade em miniatura. Uma vila de Natal inteira, perfeitamente construída em uma escala minúscula e detalhada. Não era apenas um presépio, era um mundo. Havia dezenas de pequenas casas de estilo alpino, com telhados cobertos por uma neve que brilhava sob a luz dos lampiões, cada casa com janelas minúsculas e chaminés de onde saía um fiozinho de fumaça de verdade, vindo de pequenos incensos que queimavam lentamente. Havia uma praça central com um coreto, onde uma pequena banda de músicos de latão parecia prestes a tocar. Uma igreja com vitrais feitos de pedacinhos de vidro colorido se erguia em uma ponta, e um rio feito de um espelho polido serpenteava pela cidade, com uma ponte de madeira arqueada o cruzando. Meu avô soltou um assobio baixo de admiração. Eu dei um passo para frente, meus olhos arregalados, tentando absorver cada detalhe. Havia pessoas minúsculas por toda parte. Casais patinando no rio congelado, crianças brincando com um trenó em uma colina, um vendedor empurrando um carrinho de castanhas assadas. E tudo se movia. Sr. Arthur se aproximou de uma pequena alavanca na lateral da maquete e a girou. Um som suave de engrenagens e mecanismos de relógio começou a zumbir sob a cidade. Os patinadores começaram a deslizar em círculos graciosos no espelho. As crianças no trenó desciam a colina e, de alguma forma mágica, subiam de volta. E então, o som mais maravilhoso de todos, de dentro da pequena igreja, um carrilhão começou a tocar uma melodia delicada e cristalina de Jingle Bells. E um trem elétrico em miniatura, com uma locomotiva que soltava baforadas de vapor de verdade, saiu de um túnel e começou a circular por toda a vila. Meio-dia, Arthur, Sr. Meio-Avo. Isso é,
É uma obra de arte. Senhor Arthur deu um sorriso, o primeiro sorriso verdadeiro que eu o vi dar. Um sorriso que iluminou todo o seu rosto e apagou anos de tristeza. Eu a construo há 45 anos, disse ele, a voz cheia de um orgulho silencioso. Ele se ajoelhou ao lado da maquete e me chamou para perto. Veja, ele disse, apontando para uma das casinhas. Esta foi a primeira. Eu e minha esposa, Elisa, a fizemos no nosso primeiro Natal juntos. Ele tocou o telhado da casinha com a ponta do dedo. E esta aqui, ele apontou para uma loja de doces com uma vitrine cheia de guloseimas minúsculas. Nós fizemos quando nossa filha, Clara, nasceu. Era a favorita dela. E então, a história por trás do segredo começou a se desdobrar. Ele nos contou que, a cada ano, eles três adicionavam uma nova peça à vila. Uma nova casa, uma nova loja, uma nova cena. Era a tradição de Natal da família deles. Era a maneira deles de construir um mundo perfeito, um refúgio de alegria e magia. Ele falava de sua esposa e de sua filha com um amor tão palpável que era como se elas estivessem ali no sótão conosco, suas presenças tecidas em cada detalhe daquela cidade encantada. Mas sua voz fraquejou ao contar o resto. Contou sobre o acidente de carro, numa estrada escorregadia de inverno, muitos e muitos anos atrás, que levou Elisa e a pequena Clara de uma só vez. Depois que elas se foram, ele continuou, a voz embargada, eu guardei tudo. Eu odiava o Natal. O som das canções, o cheiro do pinho, tudo me machucava. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para sua cidade em miniatura. Passei alguns anos na escuridão. Mas então, uma noite, eu subi aqui. E eu senti que elas ainda estavam aqui, neste lugar. E eu percebi que parar de construir seria como deixá-las morrer de novo. E então, a cada véspera de Natal, sozinho na escuridão de sua casa, ele subia ao sótão e adicionava uma nova peça. Um novo prédio, uma nova figura. Era seu memorial. Sua carta de amor. Sua maneira de manter a tradição e a memória de sua família vivas. O Natal que ele guardava só para si não era uma recusa da alegria. Era a preservação dela, em sua forma mais pura e dolorosa. Eu e meu avô ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som suave do carrilhão e o zumbido do trem, testemunhando não apenas uma maquete, mas a alma de um homem exposta sob a luz trêmula dos lampiões. A tristeza era imensa, mas a beleza do seu amor era ainda maior. Nós ficamos no sótão por um tempo que eu não soube medir. O tempo parecia ter uma qualidade diferente ali em cima, esticado e afinado pela melodia da caixinha de música e pelo zumbido constante do pequeno trem. Senhor Arthur nos mostrou detalhes que nunca teríamos notado sozinhos. Apontou para uma pequena figura de uma menina com um casaco vermelho, parada em frente à loja de doces. Essa é a Clara, ele disse, com a voz suave. Eu a esculpi em madeira balsa, tentando lembrar exatamente de como ela ficava quando via os doces na vitrine. Ele nos mostrou uma minúscula oficina de carpintaria, com ferramentas do tamanho de um grão de arroz espalhadas sobre uma bancada. E essa era a minha, ele sorriu. Elisa sempre dizia que eu passava mais tempo na minha oficina do que com ela. Ele tocou a fachada de um pequeno cinema, cujo letreiro anunciava A Felicidade Não Se Compra. Era o filme favorito dela. Assistíamos juntos toda véspera de Natal. Cada peça era um fragmento de memória, um tijolo em um palácio de saudade. Meu avô, com sua sensibilidade silenciosa, fazia as perguntas certas, as que permitiam que Sr. Arthur falasse sem sentir que estava sendo interrogado. Ele perguntou sobre os materiais, sobre as técnicas, e logo os dois homens estavam imersos em uma conversa sobre tipos de madeira, colas e a paciência necessária para pintar figuras tão pequenas. Eu apenas observava, fascinado. Eu podia sentir o amor que tinha sido derramado em cada centímetro daquela vila. Podia sentir o toque das mãos de Elisa, a risada de Clara, a dedicação solitária de Arthur. Não era uma cidade fantasma, era uma cidade habitada por memórias vivas. Eventualmente, o frio do sótão começou a se infiltrar em nossos casacos. Foi Sr. Arthur quem disse, está ficando tarde. E frio. Sua avó deve estar preocupada. Com um cuidado cerimonial, ele parou o trem, silenciou a caixinha de música e, um por um, apagou os lampiões, mergulhando sua cidade secreta de volta na escuridão protetora. A descida da escada foi silenciosa, mas era um silêncio diferente do da subida. Não era mais um silêncio de mistério, mas de compreensão e respeito. Quando voltamos para a rua, a tempestade tinha amainado. A chuva agora era apenas um chuvisco fino,
e o vento, um murmúrio. A caminhada de volta pareceu incrivelmente curta. Ao abrir a porta de casa, fomos recebidos por uma onda de calor e pelo cheiro do peru finalmente assado. Minha mãe correu até nós, o alívio estampado em seu rosto. Onde vocês se meteram? Eu já estava para ir atrás. Meu avô apenas sorriu e colocou um braço ao redor dos ombros do Sr. Arthur. Estávamos visitando o Natal mais bonito que eu já vi na vida, ele disse, de uma forma que encerrava qualquer outra pergunta. Ninguém pressionou por detalhes. Minha avó olhou para o rosto do Sr. Arthur, um rosto que agora parecia mais leve, como se um peso tivesse sido compartilhado, e seus olhos se encheram de uma compaixão profunda. Sem dizer uma palavra, ela se aproximou e o abraçou. Um abraço de avó, forte e demorado, que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Sr. Arthur ficou rígido por um segundo, surpreso, e então, lentamente, ele relaxou e retribuiu o abraço, afundando o rosto no ombro dela por um instante. Naquele momento, algo mudou para sempre. A ceia de Natal foi servida à luz de velas, mesmo depois que a energia elétrica voltou, com um zumbido e um clarão que nos fez piscar. Por acordo mútuo, decidimos que a luz das velas era melhor. Sr. Arthur sentou-se à mesa conosco. Ele comeu o peru, elogiou as rabanadas da minha avó e até bebeu uma pequena taça de vinho com meu pai e meu avô. E ele falou. Contou histórias sobre sua juventude, sobre como conheceu Elisa, sobre as travessuras de Clara. E nós também contamos nossas histórias. A mesa de jantar, que antes era apenas da nossa família, expandiu-se para incluí-lo. O espaço que a solidão dele ocupava foi preenchido por risadas, por conversas e pelo calor de uma comunhão inesperada. Ele não era mais o vizinho estranho. Ele era o Arthur. Aquela noite se tornou uma lenda na nossa família. O Natal em que o velho vizinho apareceu com um segredo. A partir daquele ano, a véspera de Natal nunca mais foi a mesma. Sr. Arthur se tornou uma presença constante. Ele nos ajudou a escolher a árvore, ensinou-me a entalhar pequenos animais em madeira, e todo dia 24 de dezembro, ele vinha para a ceia, sempre trazendo uma pequena peça nova que ele havia feito, um novo boneco de neve para a lareira, um novo anjo para a árvore. E depois da ceia, ele me levava, e às vezes meus pais também, para o seu sótão, para a cerimônia de adicionar a peça do ano à sua cidade mágica. Anos se passaram. Eu cresci, saí de casa, mas sempre voltava para o Natal na casa dos meus avós, um ritual sagrado. Tio Arthur, como passei a chamá-lo, envelheceu, seus passos se tornaram mais lentos, mas o brilho em seus olhos azuis nunca se apagou, especialmente quando ele estava em seu sótão. Quando ele faleceu, numa manhã tranquila de primavera, muitos anos depois daquela noite, ele me deixou uma única coisa em seu testamento, a chave do seu sótão. Hoje, a cidade de Natal do tio Arthur ocupa um lugar de honra na minha própria casa. Todo mês de dezembro, eu a monto com o mesmo cuidado reverente que ele tinha. Meus filhos, agora com a idade que eu tinha naquela noite mágica, me olham com os mesmos olhos arregalados de admiração. E a cada véspera de Natal, antes da ceia, nós adicionamos uma nova peça. E enquanto o pequeno trem dá suas voltas e a caixinha de música toca sua melodia cristalina, eu conto a eles a história. A história sobre a noite de Natal em que a luz acabou, e um vizinho solitário bateu à nossa porta, trazendo consigo um segredo feito de madeira, amor e memória. Um segredo que nos ensinou que, às vezes, as luzes mais brilhantes não são as que estão nas árvores, mas aquelas que guardamos, escondidas, dentro do coração, esperando apenas por alguém que tenha a coragem de bater à nossa porta e nos convidar para sair da escuridão.